É um prazer participar do Fórum Porto Arte, tratando de web arte, um tema sobre o qual eu tenho me dedicado ultimamente com bastante intensidade. Essa produção, na verdade, é uma produção bastante nova que eu encontrei ao pesquisar sobre novas tecnologias digitais, lendo uma ampla bibliografia que existe sobre o assunto, eu encontrei os primeiros trabalhos de web art em entrando na rede para abri-los e pesquisar, foram aparecendo um mundo novo, com muitos trabalhos, coisas muito criativas, e é sobre isso então que eu tenho investigado ultimamente, tentando ver a linguagem utilizada, os recursos e como os artistas criam poéticas pessoais a partir desses meios, né? De uma produção artística que existe a partir das possibilidades da rede e na rede, ou seja, a existência dela pressupõe a existência da própria internet, a sua circulação na internet. E o que eu pude ver é que essas produções, elas têm uma certa marginalidade, digamos assim, em relação ao circuito de arte mais tradicional, na sua origem, inclusive, muito ligada ao ativismo, ou também chamado hacktivismo, que é a ação dos hackers, né? E propostas que pressupõem rupturas com o meio de arte e também com o próprio meio internet, o questionamento das próprios limites e do próprio controle que a rede impõe. O fato dessa produção não ser bastante recente, é uma produção dos anos 90, mais especificamente da segunda metade dos anos 90, é que começam a, digamos assim, a aparecer os trabalhos que conhecemos hoje de web art, também chamado net art. E essa produção, como eu comentei, ela não é muito difundida no meio de arte, né? E eu tenho tentado me interessar por essa, digamos, por essa ambiguidade, digamos assim, de que, por um lado, é uma produção que se propõe, se pretende, se coloca à margem do circuito da arte, né? Mas, por outro lado, ela também está sendo incorporada de alguma maneira, e nessa incorporação ela também está contribuindo para uma renovação do próprio campo da arte. Então, é este duplo caminho que tem me interessado dessa produção. Como se dá a difusão da web art, né? Primeiramente, se dá na própria rede. Diversos sites de difusão, sites de grupos de artistas. Eu chamo sites de difusão, são aqueles sites tipo Files, Ars Eletrônica, Rhizome, que são sites que difundem o que está acontecendo na própria rede. Ou também as próprias redes sociais, que também funcionam como espaços de circulação desse tipo de trabalho. E artistas importantes estão trabalhando neste meio. Não é uma coisa que esteja restrita a próprio Montadas tem um site, um trabalho de web art que se chama File Room, bastante conhecido, onde ele divulga atitudes de censura às artes, e ele funciona como um banco de dados que recebe denúncias de atitudes ou ações, enfim, que tenham atuado no sentido de censurar a livre circulação da arte. E é um trabalho muito interessante. Mas também
em feiras, museus, ou seja, no circuito mais tradicional, também estão se abrindo uma espécie de possibilidade de incorporação. Então, museus como a Tate Gallery tem um segmento de net art, a própria Bienal de São Paulo, o Whitney Museum, são espaços que, destinados a uma arte mais tradicional, têm aberto possibilidades e eventos específicos de web art. Por outro lado, eu tive a oportunidade de ver na Feira Arco, né, uma feira de arte internacional em Madrid, organizado pela Cláudia Janotti, um conjunto de trabalhos de web art apresentados na feira. Assim, também, então, o espaço de arte abre possibilidades para esse tipo de produção. Sobre as publicações, reflexões, difundindo essa produção. Nós temos, tanto em termos do seu histórico, como dos discursos conceituais analíticos dessa produção. Nós temos, primeiro, digamos assim, os textos publicados na própria rede, que tem uma grande variedade, ou seja, procurando na rede por este tema, nós encontramos uma produção bastante grande em termos de textos sobre o assunto. Mas, além disso, nós também temos livros já publicados, como o livro se chama Internet, do Fred Forrest, que é um artista plástico que já nos anos 70 introduz o que ele chama de arte comunicacional. O seu trabalho ele classifica como uma arte comunicacional e, claro, a entrada dele na internet é uma derivação natural dessa postura pessoal dele enquanto artista. Além do livro do Fred Forrest, que também desenvolve trabalho de web art, nós temos também um livro que se chama Arte em Rede, do Jesus Carrillo, publicado na Espanha. Tem o ArtNet, da Rochelle Green, que é uma integrante do grupo Rizom. A revista Brumária, da Espanha, publicou um número 6, totalmente dedicado à net art, com texto de Laura Baigorre e Lourdes Cileruelo. E temos também aqui no Brasil a Gisele Bigelman, que publicou Links, que é um livro que trata de web art. E eu mesmo estou publicando agora um livro que se chama Web Art e Poéticas do Território. Uma coisa interessante é que ocorrem também vários fóruns online, ou também a discussão deste tema, digamos assim, nos eventos acadêmicos, em congressos, simpósios, tanto no meio de arte, por exemplo, nos congressos de História da Arte, de Arte Internacional, a própria AICA, por exemplo, que é a Associação Internacional de Crítica de Arte, no congresso que vai realizar este ano em Assunção, no Paraguai, vai contar com uma mesa sobre tecnologias digitais. Então, e nesta mesa eu mesma vou participar com um texto sobre a web art. E, por outro lado, também os fóruns online, que se encontram, dos quais, por exemplo, esse que nós estamos aqui organizando é um deles. Me parece importante a inserção deste tipo de prática artística, né, no campo das artes visuais, porque eles abrem possibilidades que contribuem para uma renovação no campo. São trabalhos geralmente organizados em equipe, grupos de artistas, engenheiros, que fazem uma certa interdisciplinaridade na sua atuação.
que me parece muito produtivo para o campo da arte, né? Tanto que nós vemos hoje que a questão dos coletivos de artistas está assim, um tema bastante emergente no campo da arte, e a web art propicia esse tipo de ação. Por outro lado, nós temos também o fato de que, como multimídia, que é a web art, ela abre muitos recursos criativos, interligando mídias fixas como fotos, textos, mapas, com mídias móveis como vídeos, o uso de telefone celular, GPS. Então, existe assim, uma articulação dessa música, som, essa possibilidade múltipla de recursos expressivos que me parece muito interessante. E também a interatividade, que é uma temática não muito nova nas artes visuais, ou seja, as artes dos anos 60, 70, as vanguardas dos anos 60 e 70 já buscavam já tinham esse interesse na participação do espectador, só que a internet, ela potencializa, enquanto meio, ele potencializa esta característica pela própria funcionabilidade das postagens, dos recursos que o espectador tem para coparticipar nas propostas artísticas que são feitas. Tanto que a possibilidade de coparticipação, ela é muito forte, ou seja, são muitos artistas que abrem, ou que trabalham, que exploram essa possibilidade nos seus trabalhos. Por outro lado, também, me parece interessante a questão dessa difusão globalizada, que foge, de certa forma, aos controles do sistema da arte, abrindo espaço que possibilitam que qualquer indivíduo poste algo na rede e que isso vá ter uma repercussão e uma difusão e vá sendo incorporado como produção artística. No meu trabalho de arte, de pesquisa sobre essa produção, eu tenho procurado, em especial, o tema da territorialidade. A territorialidade é essa relação dos artistas com os territórios geográficos, a maneira como eu abordo, né? E, diferente do que supunham alguns teóricos, críticos do virtual, digamos assim, que consideravam que o mundo virtual consideram que, assim, que o mundo virtual tira o indivíduo da realidade cotidiana, quer dizer, que faça viver num mundo de superficialidades e um abandono da realidade. Me parece que o que ocorre com os artistas é bem diferente. A partir do levantamento de vários trabalhos, uma busca bastante grande de material sobre isso, quer dizer, de artistas que trabalham especificamente com questões de território, o que eu pude observar é que muitos artistas buscam, através do virtual, explorar e estimular relações com territórios geográficos, difundir e também propor que as pessoas se relacionem mais com seus espaços circundantes e que se aproximem de determinados locais. Eles trabalham de maneira a dar novas percepções de certos espaços geográficos. Então, por exemplo, o Danube Panorama é um projeto em que foi feito um vídeo do rio, das margens do rio Danúbio, mostrando, assim, no site tu tens o desenho do rio e no cursor do mouse tu vai como se estivesse navegando no rio, e o que tu vai visualizando é um vídeo dessas margens,
passando por vários países, de maneira que tu tens uma percepção da realidade, de um território geográfico que é impossível de ter, digamos, fisicamente. Então, eles te dão uma outra vivência deste rio enorme que cruza vários países da Europa, inclusive alterando completamente as imagens, né? A cor, a paisagem, ao largo de vários países que vai percorrendo e que tu percorres assim em segundos, digamos assim, com o cursor do teu mouse, com o cursor do teu computador. Então, é uma experiência vivencial bastante rica. Esse trabalho está sendo feito também sobre o Rio Nilo e, em contato com o artista, ele me comentou que está interessado também em fazer sobre o Rio Amazonas. Então, vocês vejam que é uma outra relação com o mundo geográfico. Um outro trabalho que também faz uma relação interessante com esse mundo geográfico, assim, é um trabalho bastante antigo, dos anos 90 ainda, o Eternal Sunset, que obteve com câmeras, webcâmeras em vários lugares do mundo, o pôr do sol, imagem do pôr do sol. Então, conforme o horário em que o computador é acessado, a imagem que vai aparecer é do pôr do sol, do lugar do mundo aonde está, naquele momento, ocorrendo o pôr do sol. Então, nós trabalhamos com uma outra relação de tempo, né? É uma percepção distinta do tempo que esse trabalho vai te colocar. Ele vai te colocar em relação a uma impossibilidade que se torna possível em termos de tempo e de tempo real. No meu trabalho de pesquisa, eu fiz um levantamento muito grande de trabalhos, né? E nós montamos um banco de dados que se encontra à disposição no blog da pesquisa, que é Territoriality, no qual é possível acessar mais de 200 e poucos sites de artistas. Tu tens no banco de dados, no blog do banco de dados, tu tens o nome do trabalho, o nome do artista, a sua nacionalidade, a data de criação do trabalho, um link de acesso direto ao trabalho e uma pequena descrição do trabalho para dar uma ideia do que é e duas imagens de cada trabalho. Então, é possível, com acesso a esse banco de dados, é possível ter uma boa ideia do que vem sendo produzido em termos de web art nas relações com territorialidade. Eu trabalhei, o blog está organizado em 4 categorias: paisagem, memória, cidades e cartografia. Por outro lado, também o blog ele está sempre sendo atualizado, porque como ele é o blog do trabalho de pesquisa, o que acontece é que quando vão sendo encontrados, a pesquisa é uma pesquisa que está vigente, então sempre atualizando com novos sites que vão sendo encontrados. Além disso, então, como resultado desse trabalho, eu estou publicando um livro que é Web Art Poéticas do Território e também organizamos um núcleo da revista Porto Arte, que é a revista Porto Arte 28, cujo tema é especificamente o Web Art. O que eu acho por que tudo isso? É porque exatamente o que me parece importante é discutir a difusão dessa produção, ou seja, trazer para ser discutida, para ser pensada, para ser analisada, para ser comentada, criticada, das suas possibilidades, dos seus limites, no que os artistas estão realmente explorando poeticamente este meio. É isso que me interessa, porque eu acho que para o campo da arte
essa é uma discussão pertinente e que pode contribuir de uma maneira bastante fermental, né, para as nossas reflexões. Então, esse trabalho de uma crítica analítica, uma crítica do que está sendo feito, das possibilidades, dos limites, dos usos, enfim, assim como a difusão dessa produção, é esse o foco do meu trabalho. Bom, eu agradeço a possibilidade de estar realizando isso, agradeço a todos os meus colegas que estão colaborando nesse projeto e espero que a gente possa dar continuidade a esse trabalho.